Liturgia do dia. Terça-feira, 23 de junho de 2026. Primeira leitura. Do segundo livro dos Reis. 19, 9b, -1, 1.14, -21.31, -35, a ponto 36. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou novamente mensageiros a Ezequias para lhe dizer: não se deixe enganar pelo seu Deus, em quem confia, pensando que Jerusalém não será entregue nas minhas mãos. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram a todos os povos? Destruíram tudo. Você acha que só você vai escapar? Ezequias recebeu a carta, leu-a e subiu ao templo do Senhor. Diante do altar, ele estendeu a carta e orou assim: Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado sobre os querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e vê. Escuta as palavras de Senaqueribe, que veio insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram nações e terras, queimaram seus ídolos, que não eram deuses, mas obra de mãos humanas, feitos de madeira e pedra. Agora, Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Então o profeta Isaías mandou esta resposta a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração contra Senaqueribe. Esta é a palavra do Senhor contra ele. A virgem, filha de Sião, zomba de ti. A filha de Jerusalém balança a cabeça diante de ti. A quem você insultou? A quem blasfemou? Contra quem levantou a voz? Contra o Santo de Israel. Você disse: com os meus carros subi aos cumes das montanhas, cortei os cedros mais altos, penetrei nas florestas mais profundas, cavei e bebi águas estrangeiras, sequei rios com os meus pés. Mas não sabes que eu preparei isso há muito tempo? Desde os tempos antigos eu o planejei. Agora eu o realizo. Cidades fortificadas viram montões de ruínas. Os seus habitantes, sem força, ficam assustados, como a erva do campo, que seca ao sol. Mas eu sei quando você se levanta, quando sai e quando entra, e como você se enfurece contra mim. Por causa da sua arrogância, eu porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Por causa da sua arrogância, eu porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. O zelo do Senhor fará isto acontecer. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 homens no acampamento assírio. Ao amanhecer, todos estavam mortos. Então Senaqueribe partiu e voltou para a sua terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 47. Refrão. O Senhor estabelece a sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Belo se eleva, alegria de toda a terra, o monte Sião, no extremo norte, cidade do grande rei. Deus, nos seus palácios, mostrou-se como um refúgio seguro. Como ouvimos, assim vimos. Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a mantém firme para sempre. Recordamos, ó Deus, a tua bondade no interior do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Evangelho, São Mateus 7, 6, 12 a 14. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas,
nem atireis as vossas pérolas aos porcos. Elas poderiam pisá-las e, voltando-se contra vós, despedaçar-vos. Tudo o que quiserdes que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homília. Duração aproximada 5 minutos. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje a palavra de Deus nos traz uma mensagem muito forte, que toca diretamente a nossa fé, a nossa forma de amar e a nossa confiança em Deus. Vamos olhar ponto por ponto com calma. Primeiro ponto: a confiança que vence o medo. Na primeira leitura, vemos o rei Ezequias diante de uma situação que parecia sem saída. O exército da Assíria era o mais forte da época. Já havia destruído muitas nações e agora ameaçava Jerusalém. O que a maioria das pessoas faria? Ficaria desesperada, tentaria fazer alianças com outros reis ou tentaria resolver tudo com a própria força? Mas Ezequias fez algo diferente. Ele levou a ameaça até Deus. Pegou a carta, subiu ao templo e orou com toda a humildade. Tu és o único Deus. Tu fizeste o céu e a terra. Ouve a minha oração. E o que aconteceu? A salvação veio não pela força dos homens, mas pela mão de Deus. O que parecia impossível tornou-se realidade. Isso nos ensina uma lição preciosa. Não importa o tamanho do problema, não importa o que as pessoas dizem ou ameaçam, quando colocamos tudo nas mãos de Deus, Ele abre caminhos onde parecia só haver muros. E isso nos lembra também de São José Cafasso, o santo da força, que celebramos hoje. Ele dizia: a verdadeira força do cristão não está nos músculos, nem na riqueza, nem na fama. Está na oração e na confiança em Deus. Ele mesmo veio de uma família humilde, cresceu no meio do povo e transformou a vida de muitos padres e jovens não por poder, mas por uma fé inabalável. Ele nos ensina: quem confia em Deus nunca fica desamparado. Segundo ponto: amar como Jesus amou, mesmo sem retorno. No Evangelho, Jesus nos ensina a famosa regra de ouro. Tudo o que quiserdes que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Parece simples, mas na prática é muito profundo. Ele nos ensina a ser os primeiros a amar, os primeiros a perdoar, os primeiros a fazer o bem, sem esperar que os outros façam o mesmo por nós. E a homilia nos ajuda a entender algo ainda mais importante. Nem sempre o bem que fazemos é correspondido. Muitas vezes, oferecemos o nosso melhor, o nosso amor, a nossa oração, e recebemos indiferença, rejeição ou até ingratidão. E isso aconteceu com o próprio Jesus. Ele veio ao mundo para salvar, deu a sua vida por nós, e mesmo assim foi rejeitado, julgado e crucificado. Então Jesus nos pergunta: vamos deixar de amar porque não somos correspondidos? Vamos deixar de fazer o bem porque as pessoas não nos agradecem? Ele nos responde: independentemente da resposta alheia, ofereçamos sempre o nosso melhor, porque o nosso amor não depende do que os outros fazem, mas de quem somos diante de Deus. Quem ama de verdade respeita, espera, entrega, mesmo que seja de longe. Terceiro ponto: o caminho estreito. Jesus diz: entrai pela porta estreita. O caminho largo é fácil. É o caminho do egoísmo, de fazer o que dá vontade, de desistir quando as coisas ficam difíceis. Mas o caminho estreito é o da fé, da paciência, da espera, do amor que respeita a liberdade do outro. É o caminho de quem entrega sua história nas mãos de Deus, sabendo que Ele tem o tempo certo. O salmo que rezamos hoje confirma isso. O Senhor estabelece a sua cidade para sempre. O plano de Deus não tem pressa, mas não falha. Ele conhece cada coração,
cada lágrima, cada oração. Mesmo quando tudo parece estar ao contrário, Ele está trabalhando nos bastidores, construindo algo muito maior do que os nossos olhos podem ver agora. Para terminar, irmãos e irmãs, que esta palavra nos dê a força de São José Cafasso, a confiança de Ezequias e o amor de Jesus. Que possamos entregar tudo o que pesa no nosso coração, tudo o que esperamos, tudo o que amamos, nas mãos de Deus. Amemos sem esperar nada em troca. Confiemos mesmo quando não entendemos. E saibamos que Deus faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.